As Brumas de Avalon, A Grande Rainha, Livro 2, Capítulo 6. Sentada entre as mulheres da comitiva de Morgause, Morgana ouvia em silêncio o serviço religioso, a cabeça inclinada e no rosto a máscara cortês de respeito. Interiormente estava impaciente. Era um absurdo, como se uma casa edificada pelas mãos do homem pudesse ser transformada pelas palavras de um padre num abrigo para espírito que não fora feito pelo homem. Seu pensamento corria livre. Estava cansada da corte de Morgause. Agora que voltava ao centro dos acontecimentos, sentia-se como se tivesse saído de um remoto lago de águas paradas para a agitação de um rio que corria com rapidez. Sentia-se viver novamente. Mesmo em Avalon, por mais tranquilo e isolado que fosse, tinha a sensação de estar em contato com o fluxo da vida, mas, entre as mulheres do séquio de Morgause, sentia-se ociosa, estagnada, inútil. Voltava agora a movimentar-se, mas desde o nascimento de seu filho, tinha estagnado. Pensou por um instante naquele filho, Gwydion. Ele mal a conheceria agora. Quando o tomava nos braços para acariciá-lo, esperneava, querendo voltar para a mãe adotiva. Mesmo naquele momento, a lembrança de seus bracinhos a lhe envolverem o pescoço provocava-lhe debilidade e remorso, mas afastou esse pensamento. A criança nem sequer sabia que ela era sua mãe. Crescia pensando ser filho de Morgause. Sentia-se satisfeita com isso, embora não conseguisse sufocar o sofrimento que lhe provocava. Bem, todas as mulheres sofriam ao ter de deixar o filho, pensou ela, mas todas têm de suportar isso, exceto as que têm um lar, que se sentiam satisfeitas em fazer pelos filhos aquilo que qualquer mãe adotiva ou criada podia fazer. Até uma pastora tem de deixar os filhos para cuidar dos rebanhos, porque não uma rainha ou uma sacerdotisa. Viviane deixara de lado seus filhos, como Igraine fora a mesma coisa. Arthur parecia másculo e belo, estava mais desenvolvido, os ombros mais largos. Já não era o rapaz esbelto que se aproximara dela com o sangue do gamo no rosto. Naquela ocasião, havia sido possível sentir a força. Não era como as tolas histórias dos feitos do Deus deles, que se metia em tudo, transformando a água em vinho, o que era uma blasfêmia contra os dons da deusa. Ou a história queria dizer que a união de um homem e uma mulher em matrimônio era transformada pelo fermento do espírito numa coisa sagrada, como no grande casamento. Para a felicidade de Arthur, esperava que assim fosse com aquela mulher. De onde estava ajoelhada atrás de Morgause, podia ver apenas uma nuvem clara de cabelos dourados, com a coroa da noiva de um dourado ainda mais refugante e o vestido branco de um tecido bonito e raro. Arthur levantou os olhos para a noiva e o seu olhar caiu em Morgana. Viu seu rosto mudar e pensou com um súbito movimento de consciência: reconheceu-me. Então não devo ter mudado tanto quanto ele. Passou de rapaz para homem, e eu já era uma mulher, e não mudei tanto quanto ele. Esperava que a noiva de Arthur o amasse, e que ele também a amasse. Em sua memória, ecoavam as desoladas palavras do irmão: durante toda a minha vida, lembrar-me-ei sempre de você, e a amarei, e a abençoarei. Mas assim não devia ser. Era preciso que ele esquecesse, que só visse a deusa na mulher que escolhera. Ao lado dele estava Lancelot. Como era possível que o tempo Arthur tivesse mudado e amadurecido tanto, e Lancelot permanecesse intacto, intocado, inalterado? Não, também ele mudara. Parecia triste. Havia uma extensa cicatriz em seu rosto, que chegara até a cabeça e deixava nos cabelos uma pequena mancha branca. Caia estava mais magro e mais curvado, mancava de forma acentuada e olhava para Arthur como um cão dedicado olharia para o seu dono. Com um sentimento misto de esperança e medo, Morgana procurou Viviane com um olhar
mas não viu a Senhora do Lago. Ali estava o Merlin, com a cabeça grisalha inclinada, como se estivesse rezando, e atrás dele, de pé, uma sombra alta, com senso suficiente para não dobrar os joelhos ante aquela pentemônia idiota, Kevin o bardo. Antes assim. A missa chegava ao fim. O bispo, um homem alto e de ar ascético, com um rosto sombrio, dizia as últimas palavras. Até mesmo Morgana baixou a cabeça. Viviane ensinara-lhe a pelo menos mostrar respeito pela fé alheia, já que, como dizia, toda fé pertencia aos deuses. A única cabeça que não se curvava era a de Kevin, de pé, numa posição orgulhosa. Morgana gostaria de ter a coragem de levantar-se e ficar ao lado dele, com a cabeça levantada. Por que Arthur se mostrava tão reverente? Não havia feito um juramento solene em relação a Avalon, bem como aos padres? Chegaria o dia em que ela ou Kevin teriam de lembrar-lhe esse juramento? Sem dúvida, aquele anjo branco e religioso com quem ele estava se casando em nada contribuiria para isso. Deveriam ter casado Arthur com uma mulher de Avalon. Não seria a primeira vez que uma sacerdotisa se unia a um rei. A ideia abalou-a, dominou seu constrangimento imaginando rapidamente Raven como grande rainha. Pelo menos teria a virtude cristã do silêncio. Morgana inclinou a cabeça e mordeu o lábio, tomada de um súbito medo de rir alto. A missa terminou. As pessoas começaram a dirigir-se para a porta. Arthur e seus companheiros ficaram onde estavam. E a um gesto de Kai, Lot e Morgause aproximaram-se dele, e Morgana os acompanhou. Viu que Igraine, o Merlin, o arpista silencioso, também permaneciam na igreja. Levantou os olhos e encontrou o olhar de sua mãe. Sabia com um pressentimento parecido com a visão que não fora a presença do bispo e estaria envolvida pelos braços de Igraine. Corou um pouco, afastando os olhos do olhar ansioso da mãe. Havia procurado pensar o menos possível nela, consciente apenas de que em sua presença teria de proteger a única coisa que Igraine jamais poderia saber: quem era o pai de seu filho. Certa vez, durante a longa e desesperada luta, de que mal se podia recordar, pensara ter gritado como uma criança chamando a mãe, mas não tinha certeza. E mesmo agora temia qualquer contato com aquela mãe que durante certo tempo tivera a visão, que conhecia os costumes de Avalon. Morgana poderia conseguir esquecer todo o seu treinamento de infância e sua culpa, mas iria Igraine censurá-la por alguma coisa que afinal de contas fora escolhida por ela mesma? Lot aproximou-se e dobrou o joelho ante Arthur, que com um ar bondoso e sério no rosto o fez levantar e beijou-o em ambas as faces. Estou satisfeito por ter vindo ao meu casamento, tio. Sinto-me feliz por ter um amigo e parente tão fiel para guardar o litoral do norte. E seu filho Gawain é meu caro amigo e mais íntimo companheiro. E você, tia, devo-lhe um agradecimento por ter me dado seu filho para ser meu fiel companheiro. Morgause sorriu. Era bela ainda, pensou Morgana, muito mais do que Igraine. Senhor, terá motivo para agradecer-me novamente dentro em pouco, pois tenho filhos mais novos, que só falam no momento em que poderão vir servir o grande rei. Serão tão bem-vindos quanto seu irmão mais velho, disse Arthur gentilmente, e voltou a olhar para Morgana ajoelhada. Bem-vinda, irmã. Na minha coroação fiz-lhe uma promessa, que agora resgatarei. Venha. Estendeu-lhe a mão, e Morgana levantou-se, sentindo a pressão da mão de Arthur e a tensão que provocava. Não a olhou nos olhos, mas levou-a até onde a moça vestida de branco estava ajoelhada, cercada pela aura dourada de seus cabelos. Minha senhora, sorriu ele gentilmente, e por um momento Morgana não soube a quem se dirigia, pois olhava de uma para outra, e quando Gwenhwyfar ergueu-se os olhos, encontraram os dela, e num choque momentâneo de reconhecimento, Gwenhwyfar, esta é minha irmã Morgana, duquesa da Cornualha. Quero que ela seja a primeira entre as damas de seu séquio, pois é a de mais alta posição entre elas.
Morgana viu Gwenfar emudecer os lábios com a pequena língua cor-de-rosa, como a de um galto. Meu senhor e rei, a senhora Morgana e eu já nos conhecemos. O quê? De onde? Perguntou Arthur sorrindo. Morgana respondeu também pouco à vontade. Foi quando a rainha estava na escola, num convento em Glastonbury, meu senhor. Ela se havia perdido em meio à névoa e acabou nas margens de Avalon. Como naquele dia distante pareceu-lhe que de repente alguma coisa sombria e triste, como a cinza havia coberto e obscurecido o dia claro. Morgana sentiu, apesar de seu belo vestido e da excelência de seu véu, como se fosse uma criatura grosseira, anã, terrena, ante a brancura etérea e o dourado precioso de Gwenfar. A sensação durou apenas um momento. Depois a moça deu um passo à frente e abraçou-a, beijando-a no rosto, como convinha a uma parenta. Morgana, retribuindo o cumprimento, sentiu que Gwenfar era frágil, como um cristal precioso, ao contrário da solidez de que ela, Morgana, era dotada. Recuou tímida e constrangida para não sentir que a outra era quem recuava. Seus lábios pareciam ásperos contra a maciez de pétala do rosto da noiva. Receberei a irmã de meu senhor e marido, a senhora da Cornualha, com alegria. Posso chamá-la de Morgana, irmã? Perguntou suavemente. Como quiser, senhora. Respondeu com um profundo suspiro, e ao dizer essas palavras, sentiu que eram deselegantes, mas não sabia o que poderia ter respondido. De pé, ao lado de Arthur, viu Gawain olhá-la com um leve ar de espanto. Lot era cristão, apenas porque isso lhe era conveniente, mas Gawain era sinceramente religioso, ao seu jeito franco. Seu olhar de desaprovação tornou Morgana tensa. Tinha tanto direito de estar ali quanto ele. Seria divertido ver alguns desses companheiros de Arthur, tão formais, perderem os seus modos cortesãos em volta de uma fogueira de Beltane. Bem, Arthur jurara honrar o povo de Avalon, tal como os cristãos que estivessem em sua corte, tal fosse por isso que ela estava ali. Espero que sejamos amigas, senhora, disse Gwenfar. Lembro-me de que a senhora e o senhor Lancelot reconduziram-me quando eu estava perdida naquelas brumas terríveis. Ainda hoje, tremo ao recordar aquele horrível lugar. Ergueu os olhos para Lancelot, que estava atrás de Arthur. Morgana, sensível ao estado de espírito daqueles que a cercavam, seguiu-lhe o olhar e cogitou nas razões que teriam levado Gwenfar a dirigir a palavra a Lancelot. Compreendeu então que ela não conseguia evitá-lo. Parecia presa aos olhos dele. E o rapaz a olhava como um cão faminto olha um osso sangrento. Se estava escrito que Morgana e aquela criatura preciosa rosada e branca tinham de se encontrar-se novamente, havia sido melhor para ambas que isso tivesse acontecido exatamente quando Gwenfar casara-se com um outro homem. Sentia a mão de Arthur ainda na sua, e isso também era motivo de perturbação. Aquele elo seria rompido quando ele levasse a noiva para a cama. Ela se transformaria então na deusa, e Arthur já não olharia Morgana daquele modo tão perturbador. Era sua irmã, e não sua amante. Era a mãe não de seu filho, mas do filho do galhudo, e assim tinha de ser. Mas eu não rompi aquele elo também. É certo que estive doente depois do nascimento de meu filho, e não tinha nenhuma vontade de cair, como uma maçã madura na cama de Lot, e por isso me fiz a castidade em pessoa, sempre que estava em sua presença. Mas olhou para Lancelot, na presença de interceptar a troca de olhares entre ele e Gwenfar. Lancelot sorriu, mas não a viu. Gwenfar pegou a mão de Morgana, enquanto com a outra mão segurava a de Igraine. Dentro em pouco vocês serão como irmã e como mãe para mim, pois não tenho nenhuma das duas. Venham ficar ao meu lado enquanto é celebrado o casamento, mãe e irmã. Por mais fechado que o coração de Morgana estivesse ao encanto da moça, aquelas palavras espontâneas o estimularam, e ela retribuiu a pressão dos dedos pequenos e cálidos. Igraine estendeu o braço além de Gwenfar para tocar a mão de Morgana, e esta lhe disse: Não tive ainda tempo de saudá-la devidamente, mãe. E soltou por um momento a mão de Gwenfar para beijar Igraine,
e pensou enquanto as três ficavam abraçadas por um instante: todas as mulheres são, na verdade, irmãs para a deusa. Bem, então vamos, disse Merlin com satisfação. Vamos firmar e testemunhar o casamento, e passemos depois às celebrações. Morgana considerou o bispo muito austero, até que ele disse com bastante cordialidade: agora que os nossos ânimos estão todos elevados com a caridade, vamos alegrar-nos como convém a cristãos, em dia de presságio tão favoráveis. De pé, ao lado de Gwenfar durante a cerimônia, Morgana sentiu que a moça tremia. Suas lembranças voltaram-se para o dia da caça do gamo. Ela, pelo menos, fora estimulada e excitada pelo ritual, e mesmo assim tivera medo, e agarrara-se à velha sacerdotisa. De repente, no impulso de bondade, desejou poder dar à jovem, que afinal de contas havia sido educada num convento e nada conhecia da antiga sabedoria, um pouco dos ensinamentos transmitidos às sacerdotisas mais novas. Ela ficaria então sabendo como deixar que as correntes vitais do sol, do verão e da terra a atravessassem. Poderia tornar-se realmente a deusa para Arthur, e este o deus para ela, de modo que o seu casamento não fosse apenas uma fórmula vazia, mas uma verdadeira união interior em todos os níveis da vida. Chegou a pensar em palavras para dizer-lhe isso, mas lembrou-se então de que Gwenfar era cristã e não lhe seria grata por esse ensinamento. Frustrada, suspirou, sabendo que não devia falar. Levantou os olhos e encontrou o olhar de Lancelot, que se demorou no seu por um momento. Morgana recordou-se daquela tarde ensolarada no Thor, quando se poderiam ter unido como homem e mulher, deus e deusa. Sabia que ele também se recordava, mas Lancelot desviou o olhar e fez o sinal da cruz, tal como o padre. A cerimônia simplesmente terminou. Morgana assinou o nome como testemunha do contrato de casamento, notando como sua letra era fluente e bem feita, ao lado da assinatura rabiscada de Arthur e das letras infantis e inábeis de Gwenfar. Será que as freiras de Glansbury sabiam tão pouco? Lancelot também firmou bem como Gawain e o rei Bors da Bretanha, que viera como testemunha, e Lot e Ectório e o rei Pellinor, irmão da mãe da noiva, que se fazia acompanhar de uma filha jovem, a quem chamou solenemente com um gesto: minha filha, Elaine, sua prima, minha senhora e rainha, peço-lhe que aceite ao seu serviço. Ficarei feliz tendo-a entre minhas damas de companhia, respondeu Gwenfar sorrindo. Morgana notou que a filha de Pellinor parecia-se com Gwenfar, rosada e dourada, embora um pouco menos radiante. Estava vestida com uma túnica de linho tingida de açafrão, o que amenizava a cor de cobre do dourado de seus cabelos. Como se chama a prima? E que idade tem? Elaine, senhora, e tenho 13 anos. Fez uma reverência tão profunda que perdeu o equilíbrio e Lancelot amparou-a. Corou profundamente e escondeu o rosto no véu. Lancelot sorriu com indulgência e Morgana sentiu uma dolorosa pontada de ciúme. Não olhava para ela, olhava apenas para esses anjos brancos e dourados. Sem dúvida também a considerava pequena e feia. E naquele momento toda a sua bondade para com Gwenfar transformou-se em ressentimento e teve de voltar o rosto para outro lado. Gwenfar passou as horas que se seguiram recebendo cumprimentos de, aparentemente, todos os reis da Bretanha e sendo apresentada às suas mulheres, irmãs e filhas. Quando chegou o momento de sentar-se à mesa, além de Morgana, Elaine, Igraine e Morgause, teve de mostrar-se atenta e delicada também para com Flavilla, mãe adotiva de Arthur, e mãe de Kai, para com a rainha de Gales do Norte, que também se chamava Gwenfar, mas era morena e tinha uma aparência romana, e para com meia dúzia de outras. Murmurou para Morgana: não sei como poderei lembrar todos esses nomes. Deverei chamá-la simplesmente de minha senhora e esperar que não desconfiem? Morgana respondeu também no murmúrio e partilhou momentaneamente com o tom divertido que havia na voz dela. Essa é uma das vantagens de ser a grande rainha, senhora. Ninguém ousará perguntar-lhe por quê. Não importa o que fizer, aceitarão sem discutir.
Se não concordarem, não ousarão manifestar essa discordância. Gwenfar teve um breve riso. Mas você deve me chamar pelo nome, Morgana, e não apenas senhora. Quando você diz senhora, eu fico procurando alguma dama gorducha como a senhora Flavila, ou a mulher do rei Pelinor. Por fim, o banquete começou. Morgana tinha agora mais apetite do que na coroação de Arthur. Sentou-se entre Gwenfar e Igraine e comeu com vontade. Os hábitos moderadores de Avalon pareciam coisa do passado. Comeu até mesmo carne, embora não gostasse, e como não havia água na mesa e a cerveja destinava-se principalmente aos criados, bebeu vinho, de que realmente não apreciava. Deixava-lhe a cabeça um pouco tonta, embora não fosse tão ardente quanto as fortes licores de cevada, comuns na corte de Orkney, que odiava e dos quais nunca se servia. Depois de algum tempo, Kevin preparou-se para tocar, e a conversa cessou. Morgana, que não ouvia um bom arpista desde que deixara Avalon, escutou com atenção em meio de recordações do passado. Teve de repente saudades de Viviane. Mesmo quando levantou os olhos e viu Lancelot, que, como o companheiro mais próximo de Arthur, sentava-se mais perto do rei do que os outros, até mesmo do que Gawain, seu herdeiro, e comia no mesmo prato, pensou ele apenas como o companheiro daqueles anos no lago. Viviane, e não Igraine, é minha verdadeira mãe, e foi por ela que gritei. Inclinou a cabeça, retendo lágrimas que não sabia como derramar. A música cessou e ouviu a voz rica de Kevin. Temos outro músico entre nós, anunciou ele. Gostaria a senhora Morgana de cantar para os presentes? Como pôde saber que eu estava ansiosa para tocar minha harpa? Pensou Morgana, que disse em voz alta. Será um prazer tocar sua harpa, senhor, mas há vários anos não ponho a mão num belo instrumento, apenas em imitações na corte de Lot. Ora, interrompeu Arthur descontente, como poderia minha irmã cantar com um músico a serviço de toda essa gente? Kevin pareceu ofendido, e com razão, pensou Morgana. Num movimento de súbita irritação, ela levantou-se. Aquilo que o mestre arpista de Avalon concorda em fazer, também eu tenho a honra de fazer. Com a música servimos apenas os deuses. Tomou a harpa, sentando-se num banco. Era um instrumento maior do que o seu, e por um momento suas mãos tatearam as cordas, procurando as posições. Em seguida, movimentaram-se com mais segurança e ela tocou uma canção do norte, aprendida na corte de Lot. Sentiu-se grata de repente ao vinho que lhe limpara a garganta. Ouviu-se cantar numa voz rica e doce. O dom lhe voltava tão vigoroso quanto antes, embora não o tivesse reconhecido até aquele momento. Tinha a voz de contralto, profunda e forte, treinada pelos bardos de Avalon, e sentiu-se orgulhosa novamente. Gwenfar pode ser bela, mas eu tenho a voz de um bardo. E até mesmo Gwenfar juntou-se aos muitos que a cercaram ao terminar. Sua voz é linda, irmã. Você aprendeu a cantar assim em Avalon? Sim, minha senhora. A música é sagrada. Não aprendeu harpa no convento? Não, pois parecia impróprio a uma mulher erguer a voz ante o Senhor, respondeu Gwenfar com um recuo. Vocês, cristãos, gostam demais da palavra impróprio, especialmente no que se relaciona às mulheres. Se a música é um mal, é mal também para os homens. E se é uma coisa boa, não devem as mulheres fazer de todo o bem que pudera para compensar o suposto pecado cometido na criação do mundo? Mesmo assim, isso não me era permitido. Cheguei a ser castigada por ter segurado uma harpa, lembrou Gwenfar com certa tristeza. Mas você nos encantou, e não posso deixar de considerar esse encantamento como um bem. Todos em Avalon, homens e mulheres, aprendem um pouco de música, disse Kevin. Poucos, porém, têm o talento da senhora Morgana. As belas vozes nascem feitas e não são produto da formação. E se a voz é um dom de Deus, parece-me então ser uma arrogância considerá-la com desprezo, seja em homem ou em mulher. Não podemos acreditar que Deus tenha cometido um erro, dotando-a a uma mulher. Não, Deus não erra. Devemos aceitá-lo onde quer que ele se manifeste. Não posso discutir teologia com um druida, comentou Hectório.
Mas se tivesse uma filha com esse talento, eu consideraria isso tentação, para que ela saísse do lugar indicado à mulher. Nunca ouvimos dizer que Maria, mãe do Senhor, tenha cantado ou dançado. Mas sabemos que quando o Espírito Santo baixou sobre ela, Maria levantou a voz e cantou: A minha alma engrandeço ao Senhor. Disse, porém, as palavras em grego: Megalinei, repsique, moton kyrion. Apenas Hectório, Lancelot e o bispo reconheceram as palavras gregas, embora Morgana também as tivesse ouvido mais de uma vez. O bispo respondeu com firmeza, mas ela cantou apenas na presença de Deus. Só Maria Madalena teria cantado ou dançado na frente de homens, e isso antes de ter sido salva pelo nosso Redentor, pois era parte dos seus costumes perversos. O rei Davi era cantor e tocava a harpa, pelo que sabemos, interrompeu Igraine com leve ironia. O senhor acreditaria que ele seria capaz de castigar alguma das suas 5 mulheres ou suas filhas por tocarem harpa? De súbito, Morgana manifestou-se. Se Maria Madalena tocava harpa e dançava, ainda assim foi salva, e em lugar nenhum está escrito que Jesus lhe tenha dito para calar-se com humildade. Se ela derramou bálsamo precioso na cabeça do Senhor, e este não permitiu que os discípulos a censurassem, bem poderia ter recebido com agrado os outros dons que ela lhe ofertara. Os deuses dão aos homens o que têm de melhor, e não o pior. Patrício retrucou secamente. Se é essa a forma de religião conhecida aqui na Bretanha, estamos realmente necessitados de concílios como o que foi convocado pela nossa igreja. Franziu o senho, e Morgana, que já se arrependia de suas palavras apressadas, baixou a cabeça. Não seria conveniente estabelecer uma polêmica entre Avalon e a igreja durante o casamento de Arthur. Mas por que este não se manifestava? Todos começaram a falar ao mesmo tempo, e Kevin, retomando a harpa, tocou uma animada música, ao som da qual os criados passaram com novos pratos que a ninguém mais apeteciam. Algum tempo depois, Kevin emudeceu sua harpa, e Morgana, como teria feito em Avalon, serviu-lhe vinho e ajoelhou-se para oferecê-lo. Kevin sorriu e tomou a taça, convidando-a com um gesto para que se levantasse e se sentasse ao seu lado. Senhora Morgana, meus agradecimentos. É meu dever e prazer servir a um bardo assim, mestre arpista. Esteve recentemente em Avalon? Está a minha tia Viviane com boa saúde? Está bem, embora muito envelhecida, respondeu tranquilamente. E ao que me parece, sofrendo por sua causa. A senhora devia voltar. Morgana sentiu novamente uma onda de desespero e afastou os olhos. Não posso, mas dê-me notícias de lá. Se quer mais notícias de Avalon, terá de ir lá, pois há 1 ano não volto àquele lugar. Tenho de percorrer todo o reino para depois levar notícias à senhora, pois Taliesin está muito velho para ser mensageiro dos deuses. Bem, você terá muito que lhe contar sobre este casamento. Direi que a senhora está viva e bem, pois ela sente a sua falta. Já não tem a visão para ver por si mesma. E falarei também do seu filho mais novo, que é o principal companheiro de Arthur. E acrescentou com um sorriso sarcástico: vendo-o com Arthur, creio que ele se parece ao discípulo mais jovem que na ceia reclinou a cabeça ao peito do Cristo. Morgana não pôde conter um sorriso. O bispo mandaria açoitá-lo por blasfêmia se o ouvisse falar. Bem, lá está Arthur, sentado como Jesus, com os apóstolos defendendo o cristianismo em todo o país. E quanto ao bispo, é um homem ignorante. Ora, só porque não tem ouvido para a música? Morgana não havia sentido até então o quanto ansiava pela conversação com pessoas de seu nível. Morgause e o falatório de suas damas eram tão pequenos, tão presos a coisas insignificantes. Creio que todo homem sem ouvido para a música é realmente ignorante, pois sem isso não fala, mas urra, replicou o bardo. Mas há outras coisas ainda. Este momento não é propício para o casamento. Morgana estava há tanto tempo afastada de Avalon que por um instante não entendeu o que ele queria dizer, mas Kevin apontou para o céu. A lua é minguante. Isso é mau augúrio para um casamento, e Taliesin lhes disse isso. Mas o bispo queria a cerimônia pouco depois da lua cheia.
para que os visitantes pudessem viajar à luz do luar, ao regressarem aos seus castelos, e também por ser o dia de um dos santos deles. Não sei qual. Merlin falou também com Arthur, dizendo-lhe que o casamento não lhe traria alegrias. Não sei por quê, mas não houve jeito de sustá-lo de maneira honrosa, ao que parece, pois os preparativos já estavam avançados demais. Morgana sabia instintivamente que o velho druida dissera. Também ela notara a maneira pela qual Gwenfar olhava para Lancelot. Teria sido manifestação da visão que a fizera recuar ante Gwenfar naquele dia em Avalon? Ela me tomou Lancelot para sempre naquele dia, pensou Morgana, e em seguida, lembrando-se de que então estava sob a promessa de manter a virgindade para a deusa, foi tomada de surpresa ante esse pensamento. Teria faltado ao juramento por ele? Abaixou a cabeça, envergonhada, como se temesse por um momento ter seus pensamentos lidos por Kevin. Viviane dizia que uma sacerdotisa deve exercer em tudo o seu próprio critério. Fora um instinto acertado, que com ou sem juramento a levara a desejar Lancelot. Eu teria feito melhor mesmo pelos padrões de Avalon em tomar Lancelot naquela ocasião, e então a rainha de Arthur teria vindo para ele com o coração inato, pois Lancelot teria formado um laço místico comigo, e o filho que tive seria da velha linhagem real de Avalon. Mas tinham outros planos para ela, e o naufrágio que provocaram e a arrastara para longe do lago deixaram-lhe um filho que destruíra qualquer esperança de dar a Deus algum dia uma sacerdotisa para o seu santuário. Depois de Gwydion, não poderia ter mais filhos. Se tivesse confiado em seu instinto e em seu critério, Viviane teria ficado irritada, mas encontrariam alguém que servisse para Arthur de qualquer maneira. Fazendo o que era certo, fiz o que estava errado. Obedecendo a palavra de Viviane, contribuí para o fracasso e o desastre desse casamento. Pois desastre sei que ele resultará. Senhora Morgana, tornou Kevin delicadamente. Noto que está perturbada. Posso ajudá-la em alguma coisa? Ela sacudiu a cabeça, e seus olhos encheram-se novamente de lágrimas. Ficou pensando se ele saberia que havia sido de Arthur da sua consagração como rei. Não poderia aceitar a piedade de Kevin. Não tenho nada, senhor druida. Talvez eu participe de suas dúvidas quanto a este casamento feito na lua minguante. Estou apenas preocupada com meu irmão e tenho pena da mulher com quem ele se casou. Ao dizer tais palavras, sabia serem sinceras, apesar de todos os receios que tinha de Gwenfar, aos quais se misturava o ódio, sentia também pena dela. Casara-se com um homem de que não amava, e amava um homem de que não podia desposar. Se eu tomar Lancelot de Gwenfar, prestarei um serviço ao meu irmão e à sua mulher também, pois se o afasto dela, acabará por esquecê-lo. Aprendera em Avalon a examinar seus próprios motivos, e agora estremecia interiormente. Não estava sendo sincera consigo mesma. Se tomasse Lancelot de Gwenfar, não seria por amor do irmão, nem do reino, mas única e exclusivamente porque o desejava para si. Não para você mesma, em favor de outrem. Você pode usar sua magia, mas não deve enganar-se a si mesma. Conhecia muitas magias de amor. Seria para o bem de Arthur, e também seria bom para o reino, repetiu muitas vezes, se tomasse Lancelot da mulher do irmão. Mas sua rígida consciência de sacerdotisa continuava a dizer-lhe: você não pode fazer isso. É proibido usar a sua magia para sujeitar o universo à sua vontade. Ainda assim tentaria, mas teria de ser sem outra ajuda que não a de seus próprios recursos femininos. Disse a si mesma, com entusiasmo lógico, que Lancelot a desejara uma vez. Sem a ajuda de magia, poderia sem dúvida fazer com que a desejasse novamente. Gwenfar estava cansada das comemorações. Havia comido mais do que queria, e embora só tivesse provado um copo de vinho, sentia calor, e afastando o véu procurou abanar-se. Arthur falava com muitos dos seus convidados, movendo-se devagar na direção da mesa em que ela estava sentada com as outras damas, e finalmente a alcançou.
Com ele estavam Lancelot e Gawain. As mulheres afastaram-se, abrindo lugar nos bancos, e Arthur sentou-se ao seu lado. É o primeiro momento que realmente tenho para falar com você. Ela estendeu a mão pequena. Eu compreendo. Isso se parece mais com um conselho do que uma festa de casamento, meu senhor e marido. Arthur riu, um pouco pesaroso. Todos os acontecimentos de minha vida parecem-se agora com um conselho. Um rei não faz nada que seja privado. Bem, disse ele, corrigindo-lhe com um sorriso, ao ver o rubor espalhar-se no rosto da moça. Quase nada. Acho que haverá algumas exceções, minha cara esposa. A lei exige que eles nos vejam ir juntos para a cama. Mas o que acontece depois disso, só a nós nos interessa, creio. Ela baixou os olhos, sabendo que Arthur percebera o rubor em suas faces. Mais uma vez, em meio à vergonha, compreendeu que o esquecera novamente e que estava observando Lancelot e pensando com a doçura sonolenta de um sonho, no quanto desejava que fosse ele o seu noivo naquele dia. Que destino perverso fizera dela a grande rainha. Os olhos de Lancelot voltavam-se para ela com aquele olhar faminto, e Gwenfar não ousava fitá-lo. Sentiu que o olhar se afastava antes mesmo que uma sombra caísse sobre eles, e Morgana se aproximasse. Arthur abriu-lhe o lugar ao seu lado. Venha sentar-se conosco, irmã. Há sempre lugar para você aqui, convidou numa voz tão arrastada que Gwenfar ficou imaginando quanto ele teria bebido. Quando o banquete terminar, teremos mais algum divertimento, alguma coisa talvez mais emocionante do que a música do bardo, por mais bela que seja. Eu não sabia que você cantava, irmã. Sabia que era uma feiticeira, mas não que também era música. Terá você nos enfeitiçado a todos aqui? Espero que não, pois do contrário não ousaria cantar novamente. Como é mesmo aquela velha história sobre o bardo que com seu canto enfeitiçou os gigantes malvados, transformando-os num círculo de pedras, aonde permanecem até hoje? Essa história eu não conheço, interrompeu Gwenfar, mas no meu convento contava-se que criaturas malvadas zombaram do Cristo em sua caminhada para a cruz, e um santo levantou a mão e transformou-os em corvos, que voam por todo o mundo gritando zombarias para sempre. E contavam também a história de um santo que transformou um círculo de feiticeiras em meio a seus ritos malignos num círculo de pedras. Se eu tivesse tempo para estudar filosofia em lugar de ser guerreiro, conselheiro ou cavaleiro, murmurou Lancelot vagarosamente, creio que tentaria descobrir quem fez aquele círculo de pedras e por quê. Em Avalon, sabe-se a razão, retrucou Morgana rindo. Viviane poderia dizer-lhe se quisesse. Mas o que as sacerdotisas e os druidas dizem pode não mais ser um verdadeiro do que as piedosas fábulas de suas freiras Gwenfar, observou Lancelot, corrigindo imediatamente. Perdoe-me, eu quis dizer senhora e rainha. Arthur, perdão, não pretendi faltar com respeito à sua rainha, mas eu a chamava pelo nome quando era mais jovem e ainda não era nossa soberana. Morgana, porém, sabia que ele apenas buscava uma desculpa para pronunciar o nome em voz alta. Meu caro amigo, respondeu Arthur com um bocejo, se minha dama não se importa, também eu não me importo. Deus não permita que eu seja daqueles maridos que trancam a mulher numa gaiola, longe de todos os outros seres humanos. Um marido que não pode manter o respeito e a fidelidade de sua mulher, provavelmente não os merece. Inclinou-se e pegou a mão de Gwenfar. Esse banquete me parece demasiado longo. Lancelot, quanto falta para que os cavaleiros estejam prontos? Creio que logo estarão prontos, informou, desviando deliberadamente o olhar de Gwenfar. Meu senhor e rei, deseja que eu o verifique? Ele se está torturando. Não pode suportar a visão dela junto de Arthur, e não pode deixá-la sozinha com ele, pensou Morgana, e disse em voz alta, fazendo deliberadamente uma brincadeira com a verdade. Acho, Lancelot, que o casal real deseja ter alguns momentos a sós para conversar. Vamos deixá-los aqui e apressar os cavaleiros. Meu senhor,
acrescentou Lancelot incisivamente antes que a noiva abrisse a boca para protestar. Peço sua permissão para retirar-me. Arthur assentiu, e Morgana pegou a mão de Lancelot, que se deixou levar, embora voltasse um pouco a cabeça, como se não lhe fosse possível tirar os olhos de Gwenfar. O coração de Morgana estava apertado. Ao mesmo tempo sofria por vê-lo sofrer, e estava disposta a fazer tudo para afastá-lo dali, para não ter de testemunhar sua atração por Gwenfar. Ouviu Arthur dizer enquanto se afastavam. Até ontem à noite eu não sabia que o destino, ao me mandar uma noiva, mandava-me também uma bela mulher. Ouviu também a resposta. Mas não foi o destino, meu senhor, foi meu pai. Antes que pudesse perceber a resposta de Arthur, já estavam muito distantes. Lembro-me de que há muitos anos em Avalon, você falou da cavalaria como a chave da vitória sobre os saxões e de um exército disciplinado como os dos romanos, comentou Morgana. Parece-me que é esse o seu plano, com tantos cavaleiros agora. É certo que venho treinando, mas não pensei que uma mulher fosse lembrar-se de um detalhe de estratégia militar, prima. Morgana riu. Eu vivo com medo dos saxões como todas as mulheres destas ilhas. Certa vez me atravessei numa aldeia que tinha sido atacada por eles, e todas as mulheres, desde as meninas de 5 anos até as avós de 90, desdentadas e sem cabelos, haviam sido estupradas. Qualquer coisa que nos ofereça a esperança de nos livrar deles para sempre é importante para mim, talvez mais do que para os homens e os soldados, que temem apenas a morte. Eu não havia pensado nisso. Os soldados de Uther Pendragon não hesitavam em vasculhar o campo em busca de mulheres que os desejassem. E os de Arthur também não. Mas, em geral, não há estupros. E eu me havia esquecido, Morgana, de que você foi educada em Avalon. E pensa com frequência em coisas que pouco significam para as outras mulheres. Olhou-a, segurou-lhe a mão. Eu me havia esquecido das harpas de Avalon. Acreditava odiar aquele lugar. Achava que nunca desejaria regressar. Apenas disso, por vezes, algum detalhe me leva de volta para lá. O som da harpa, o sol sobre o círculo das pedras, o cheiro das maçãs e o barulho das abelhas ao sol, peixes pulando no lago e o grito das aves aquáticas ao entardecer. Você se recorda do dia em que subimos o Thor? Perguntou suavemente. Lembro-me. E com súbita amargura Lancelot acrescentou. Eu gostaria que naquele dia você não estivesse prometida à deusa. Eu sempre desejei que assim fosse, concordou numa súbita voz trêmula. Lancelot olhou apreensivo. Morgana, Morgana, minha prima, eu nunca vi você chorar. Você é como tantos homens que têm medo das lágrimas de uma mulher? Ele sacudiu a cabeça e envolveu-a com o braço. Não, confessou com voz baixa. Quando choram, elas parecem muito mais reais, mais vulneráveis. As mulheres que não choram me assustam, porque sei que são mais fortes do que eu, e tenho sempre um receio de que serão capazes. Eu sempre tive medo de Viviane. Morgana sentiu que ele ia dizer minha mãe, mas que evitar as palavras. Atravessaram as arcadas baixas das cavalariças. A longa fileira de cavalos amarrados obscurecia o dia. Havia um cheiro agradável de feno e palha. Lá fora, Morgana viu homens que se movimentavam amontoando o feno, arrumando bonecos de couro, homens que entravam e saíam selando os cavalos. Alguém viu Lancelot e gritou. O grande rei e os outros senhores estarão prontos para nos ver dentro em pouco. Não queremos levar os cavalos para fora e deixá-los lá de pé, pois ficam inquietos. Dentro em pouco, respondeu Lancelot. O soldado que estava atrás do cavalo era Gawain. Ah, prima, cumprimentou-a. Lance, não a traga até aqui, pois isto não é lugar para uma dama. Alguns destes malditos animais ainda não foram domados. Você continua disposto a retirar o garanhão branco? Estou disposto a aprontá-lo para que Arthur o monte na próxima batalha, ainda que eu quebre o pescoço. Não brinque com essas coisas, disse Gawain. Quem disse que estou brincando? Se Arthur não puder montá-lo, eu mesmo o montarei na batalha, e vou exibi-lo esta tarde, em honra da rainha. Lancelot, não se arrisque por isso. Gwenfar não distingue um cavalo do outro, e ficará impressionada mesmo que você monte um pangaré apenas para dar a volta ao pátio, como se estivesse vendo os feitos do próprio centauro.
O olhar que ele lançou foi um instante quase que de desprezo, mas Morgana percebeu nele claramente uma indignação. Como pode ela compreender a necessidade que tinha de mostrar-lhe superior naquele dia? Vá montar, Gawain, e informe aos outros que estaremos prontos dentro de meia hora, e pergunte a Kai se ele quer começar. Não me diga que Kai vai montar com aquela perna defeituosa, observou um dos homens com sotaque estranho. Gawain voltou-se para ele. E você lhe recusaria isso? É o único exercício militar em que aquela perna não faz nenhuma diferença. E assim ele não fica preso à cozinha e ao caramanchão das damas. Ora, ora, percebo o que quer dizer, concordou o soldado estranho, que voltou-se para selar seu animal. Morgana tocou a mão de Lancelot, que voltou-se para ela novamente desconfiado. Aqui, pensou Morgana, organizando as coisas, correndo um risco, fazendo alguma coisa por Arthur, ele esqueceu o amor. E está novamente feliz. Se pudesse manter-se sempre ocupado aqui, não precisaria andar atrás de Gwenhwyfar ou de qualquer outra mulher. Mostre-me esse cavalo perigoso que você vai montar, pediu. Lancelot levou-a entre as fileiras de animais amarrados. Morgana viu o focinho pálido e prateado, a longa cauda de fios brilhantes que parecia um linho. Um cavalo grande, mais alto do que o próprio Lancelot. O animal mexeu a cabeça e seu resfolegar foi como um vapor de dragões que respirassem fogo. Veja, que beleza! E o moço colocou a mão no focinho do cavalo. Treinei-o pessoalmente. É o meu presente de núpcias para Arthur, que não tem tempo de domar um cavalo. Jurei que estaria pronto no dia do casamento, para que ele o montasse, e tão manso quanto um animalzinho doméstico. Um bom presente, observou Morgana. Não, foi apenas o presente que pude dar. Não sou rico, e de qualquer modo ele não precisa de joias ou de ouro. Está cheio dessas coisas. Este presente só eu lhe poderia dar. Um presente seu mesmo, murmurou Morgana pensando. Como ele ama Arthur. É por isso que está sofrendo tanto. Não é o fato de continuar amando Arthur. Se fosse um simplório como Gawain, eu não teria pena dele. Gwenhwyfar é virtuosa, e eu teria prazer em vê-lo rejeitado por ela. Gostaria de montá-lo. Não tenho medo de nenhum cavalo. Morgana, você não tem medo de nada? Riu ele. Não, meu primo, discordou, sentindo-se sóbria de repente. Temo muitas coisas. Bem, eu não sou tão corajoso quanto você, pois tenho medo das batalhas, dos saxões e de morrer antes de provar tudo o que for possível. Por isso não ouso recuar ante qualquer desafio. E tenho medo de que tanto Avalon quanto os cristãos estejam errados, e que não haja deuses nem céu e nenhuma vida depois da morte, de modo que ao morrer eu pereça para sempre. Por isso temo morrer antes de ter saboreado o que me cabe na vida. Não me parece que ainda reste muita coisa para você provar. Ah, mas há sim, Morgana. Há muitas coisas que eu desejo, e sempre que vejo uma delas lamento profundamente e me pergunto que fraqueza ou que loucura me impede de fazer o que gostaria. E de repente soltou as rédeas e envolveu-a em seus braços famintos, puxando-a para junto de si. Desespero, pensou Morgana amargamente. Não é a mim que ele deseja. Quer esquecer por um momento que Arthur e Gwenhwyfar estarão nos braços um do outro esta noite. As mãos de Lancelot acariciaram com grande habilidade seus seios. Beijou-a na boca, e ela sentiu todo o corpo do rapaz pressionando o seu. Ficou imóvel nos braços dele, tomada de um torpor e de uma fome crescentes, semelhando uma dor. Mal teve consciência dos pequenos movimentos que fazia para ajustar seu corpo ao dele. Abriu a boca sob os lábios de Lancelot, cujas mãos passeavam por toda ela. Mas quando ele fez um movimento para levá-la para um dos montes de feno, Morgana protestou debilmente. Meu querido, você está louco? Há dezenas de soldados e cavaleiros de Arthur por aqui. Você se importa? Perguntou ele, e Morgana murmurou tremendo de excitação. Não, não. Deixou-se derrubar. No fundo do pensamento, ocorreu-lhe com amargura
uma princesa, duquesa da Cornualha, princesa de Avalon, derrubada nos estábulos como uma camponesa sem ter sequer a desculpa das fogueiras de Beltane. Mas afastou o pensamento e deixou que as mãos dele agissem sem resistência. Melhor isso do que fazer Arthur sofrer. Não sabia se era o seu pensamento ou o do homem, cujo corpo parecia estar por sobre todo o seu corpo, cujas mãos furiosas a machucavam. Seus beijos eram quase selvagens, mergulhando-lhe na boca com raiva. Sentiu ele que puxava o vestido e moveu-se para soltá-lo. Ouviram então vozes, chamando, gritando, um ruído como uma martelada, um grito de medo, e de repente dezenas de vozes gritavam ao mesmo tempo: Capitão! Senhor Lancelot, onde ele está? Capitão! Por aqui, eu acho. Um dos soldados mais jovens desceu correndo junto da fileira de cavalos, praguejando selvagemente em voz baixa. Lancelot colocou-se entre Morgana e o soldado, enquanto ela enterrava o rosto no véu, e encolhia-se, já seminua, em meio à palha, para não ser vista. Raios! Será que não posso me afastar por um momento? Venha correndo, senhor, um dos cavalos, estranhos. Havia uma égua no cio, 2 dos garanhões começaram a brigar, e acho que um deles quebrou uma perna. Demônios! Lancelot arrumou-se rapidamente, levantou-se e cresceu sobre o rapaz que os havia interrompido. Estou indo. O rapaz viu Morgana e esta esperou num momento de horror não ter sido reconhecida. Se o fosse, seria objeto de conversas apimentadas na corte. Pior ainda é que não sabem que tive um filho do meu irmão. Será que interrompi alguma coisa, senhor? Perguntou o rapaz, tentando ver além de Lancelot e reprimindo o riso. O que fará isso para a reputação dele? Pensou Morgana desconsolada. Ou será positivo para o homem, ser surpreendido num monte de feno. Lancelot sequer respondeu, empurrando o moço à sua frente, de modo que ele quase caiu. Corra e procura Kai. E o ferrador, depressa. Voltou rapidamente como um vendaval, beijou Morgana, que conseguira pôr-se de pé. Que diabo de todos esses malditos! Apertou-a fortemente com dedos famintos, beijou-a com tal força que ela sentiu a marca de seus lábios no rosto. Meu Deus, logo esta noite, maldição! Morgana não conseguiu falar, pôde apenas acenar com a cabeça, tonta, entorpecida, todo o corpo gritando pela conclusão do que havia sido começado, enquanto ele afastava-se correndo. 1 ou 2 minutos depois, um jovem aproximou-se, fez uma reverência enquanto os soldados corriam de um lado para o outro, e ouvia-se o grito terrível, quase humano, de um animal agonizante. Senhora Morgana, meu nome é Griflet. O senhor Lancelot mandou que eu a acompanhasse até os pavilhões. Disse-me que eu a havia trazido até aqui para mostrar-lhe o cavalo, que está treinando para o rei, mas que a senhora escorregou e caiu no feno, e que ao acudi-la começaram a chamá-lo, quando surgiu essa briga com o cavalo do rei Pellimore. Ele manda pedir-lhe desculpas e pede que volte ao castelo. Bem, pensou Morgana, isso pelo menos explicava sua roupa amassada, seu cabelo despenteado e a sua touca desfeita, cheios de feno. Não precisava aparecer diante de Gwenfar, sua mãe, como a mulher dos escrituras surpreendida em adultério. O jovem Griflet estendeu-lhe o braço, e ela apoiou-se pesadamente nele, dizendo: acho que torci o tornozelo, e foi mancando até o castelo. Se tivesse sofrido uma queda e uma contusão séria, isso justificaria a palha em sua roupa. Por um lado, alegrava-se da rapidez com que Lancelot conseguira uma explicação. Por outro, sentia-se desolada e ansiava por abrigar-se na presença dele. Arthur dirigiu-se com Kai aos estábulos, aborrecido devido ao acidente com os cavalos. Morgana deixou que Gwenfar a examinasse, e Igraine mandou buscar água fria e faixas de linho para enfaixar-lhe o tornozelo, fazendo com que se sentasse ao seu lado à sombra. Enquanto homens e cavalos exibiam suas habilidades, Arthur fez um pequeno discurso sobre a nova legião de Caerleon, que revivia as glórias da época dos romanos e que salvaria o país. Seu pai, de criação, Hectório, estava muito satisfeito.
Vieram depois uns 10 cavaleiros para demonstrar as novas técnicas de parar um cavalo a meio galope, cerrar fileiras, dar voltas e movimentar-se no mesmo ritmo. Depois disso, declarou Arthur solenemente, ninguém voltará a dizer que só os cavalos servem para puxar carroças. Sorriu para Gwenfar. Que tal lhe parecem meus cavaleiros, senhora? Dei-lhes o antigo nome romano de equitas, nobres que podiam ter um cavalo e equipá-lo. Cai monta tão bem quanto um centauro, comentou Igraine a Equitório, que sorriu de satisfação. Arthur, você nunca teve um gesto mais bondoso do que quando deu a Cai um dos melhores cavalos. Cai é muito bom soldado e muito bom amigo para ficar em casa definhando, sentenciou Arthur com vigor. Ele não é seu irmão de criação? Perguntou Gwenfar. Sim, foi ferido em sua primeira batalha e tinha medo por isso. Fosse obrigado a ficar agora em casa com as mulheres. Uma sorte terrível para um soldado, mas a cavalo ele pode lutar tão bem quanto os outros. Veja, exclamou Igraine, a legião derrubou todos aqueles alvos. Nunca vi coisa igual. Não creio que fosse possível resistir a esse ataque, comentou o rei Pellinor. Que pena, Uther Pendragon, não estar vivo para ver isso, meu rapaz. Perdoe-me, meu senhor e rei. O amigo de meu pai pode chamar-me como o desejar, sorriu Arthur calorosamente. Mas as honras dessa demonstração cabem ao meu amigo e capitão Lancelot. Guenheres, filho de Morgause, fez uma reverência para Arthur. Meu senhor, posso ir até as cocheiras e ver os cavalos serem desarreados? Era um menino vistoso e alegre de seus 14 anos. Pode, disse Arthur. Quando virá ele fazer companhia a Gawain e a Agravain? Ao nosso lado, minha tia. Talvez este ano, se os irmãos lhe puderem ensinar as artes do soldado e vigiá-lo, respondeu Morgause, levantando em seguida a voz. Não, você não, Gareth. Tentou alcançar o menino gorducho de 6 anos. Gaheris, traga-o de volta para cá. Arthur fez um gesto e riu. Não se preocupe, os meninos correm para as cocheiras como as pulgas para os cães. Já me contaram como montei o cavalo de meu pai quando mal tinha 6 anos. Não me recordo. Foi pouco antes que eu fosse viver com Equitório. E ao ouvir isso, Morgana teve um arrepio lembrando-se da criança loura deitada como morta e da sombra numa bacia de água. Não, tudo aquilo havia desaparecido. Seu tornozelo dói muito, irmã? Perguntou Gwenfar solícita. Vamos, apoie-se em mim. Gawain tomará conta dele, continuou Arthur distraído. Ele é o melhor homem que temos para preparar os cavalos jovens. Melhor do que o Sr. Lancelot? Perguntou Gwenfar. Ela quer apenas dizer o nome dele, pensou Morgana. Mas foi a mim que ele desejou, ainda há pouco. E esta noite será tarde demais. É melhor isso do que provocar o sofrimento em Arthur. Dilo-ei a Gwenfar, se for necessário. Lancelot é o nosso melhor cavaleiro, embora demasiado ousado para o meu gosto. Os rapazes o adoram, é claro. Veja, lá está o pequeno Gareth. Tia, andando atrás dele como um cachorrinho. Fazem qualquer coisa para ter um elogio dele, mas para ensinar os rapazes. Ele não é tão bom quanto Gawain. É muito brilhante e gosta de exibir-se. Gawain os prepara com vagar, fazendo com que aprendam a arte facilmente, passo a passo, sem esforço. Gawain é o melhor mestre de armas. Vejam lá, vem Lancelot naquele cavalo que está treinando para mim. Deu uma gargalhada enquanto Igraine observava. Que endiabrado! Pois Gareth pendurava-se como um macaco na sela, e Lancelot, rindo, apanhara-o colocando-o montado à sua frente, iniciando em seguida um rápido galope morro acima, em direção ao local abrigado de onde o grupo real assistia às demonstrações. Galopou diretamente para eles, a toda velocidade, de modo que até Arthur abriu a boca espantado e Igraine fugiu, lívida de susto. Lancelot conteve tão bem o animal que ele se levantou no ar e rodopiou. Seu cavalo, senhor Arthur, disse ele com uma mesura, segurando as rédeas com uma das mãos. E seu primo, tia Morgause, pegue este pequeno diabo e esquente-lhe o traseiro por mim, acrescentou, deixando Gareth escorregar na sela para cair quase que no colo de sua mãe.
Ele poderia ter sido morto sob as patas do cavalo. Gareth não ouviu uma palavra sequer dos ralhos de Morgause, fixando em Lancelot os olhos azuis arregalados de adoração. Quando você for mais crescido, prometeu Arthur, rindo e afagando a cabeça do menino. Farei de você um cavaleiro e poderá sair montado combatendo gigantes e invasores malvados e salvando belas damas. Ah, não, meu senhor Arthur, interrompeu o menino com os olhos ainda presos no cavalo branco de Lancelot, que fazia-o andar de um lado para o outro. O senhor Lancelot fará de mim um cavaleiro e iremos juntos em busca de aventuras. Hectório riu. O jovem Aquiles encontrou o seu Patroclo, o que parece. Fui totalmente ofuscado, riu Arthur com bom humor. Nem mesmo a mulher com quem acabo de me casar consegue tirar os olhos de Lancelot, e pede-lhe que a chame pelo nome. Agora o pequeno Gareth prefere ser feito cavaleiro por ele. Se Lance não fosse meu mais íntimo amigo, eu ficaria louco de ciúme. Pellinor observava o cavaleiro, que andava de um lado para o outro, e desabafou. Aquele miserável dragão ainda está escondido num lago nas minhas terras, e sai de vez em quando para matar meus meeiros e suas vacas. Talvez se eu tivesse um cavalo como este, que enfrentasse a luta, acho que vou treinar um cavalo de batalha e sair novamente à caça do dragão. Da última vez, quase morri. Um dragão, meu senhor? Perguntou Gareth. E ele soltava fogo? Não, meu rapaz, mas tinha um cheiro horrível, e de sua barriga tinha um barulho como se de 60 cães de caça estivessem uivando lá dentro, contou Pellinor, e Hectório apressou-se a explicar-lhe. Os dragões não deitam fogo, meu rapaz. Essa ideia foi consequência do velho costume de chamar uma estrela cadente de dragão, porque ela tem uma longa cauda de fogo. Pode ter havido antigamente dragões que soltavam fogo, mas não em nossa época. Morgana não prestava atenção, embora se perguntasse o que haveria de verdade na história de Pellinor e o que seria exagero para impressionar a criança. Seus olhos estavam voltados para Lancelot e continuava a exercitar o cavalo. Eu jamais poderia treinar um cavalo assim, disse Arthur a Gwenfar. Lancelot o está preparando para mim. Há 2 meses aquele animal é tão selvagem quanto os dragões de Pellinor. E veja como está manso agora. Ainda me parece muito selvagem, mas eu tenho medo até mesmo do cavalo mais manso. O cavalo de batalha não pode ser manso como o cavalo de uma senhora. Ele tem de ser forte. Meu Deus! Exclamou de repente, levantando-se. Uma mancha branca surgira de algum lugar, uma ave, talvez um ganso, e enfiara-se subitamente sob as patas do cavalo. Lancelot, que montava distraído, a atenção desviada, foi projetado para trás, quando o animal empinou como um relincho nervoso. Procurou controlá-lo, mas caiu quase que sob as suas patas. Ainda meio consciente, conseguiu rolar para o lado. Gwenfar deu um grito. Morgause e as outras damas também gritaram, enquanto Morgana, esquecendo-se que deveria fingir um tornozelo deslocado, deu um pulo e correu para Lancelot, arrastando-o para longe das patas do cavalo. Arthur também correu para agarrar-lhe as rédeas, afastando-o à força de perto de Lancelot, que jazia agora inconsciente. Morgana ajoelhou-se ao lado do rapaz, passando-lhe a mão pela testa que começava a ficar roxa, e de onde corria um fio de sangue que se misturava à poeira. Está morto! Gritou Gwenfar. Está morto! Não, respondeu Morgana asperamente. Tragam água fria. E deve haver ainda algumas tiras de linho que foram usadas para atar-me o tornozelo. Acho que quebrou o pulso, amortecendo com ele na queda, para não quebrar o pescoço, e a mancha na testa. Inclinou-se, auscultando-lhe o peito, sentindo-o subir e descer, tomou a bacia de água fria que lhe foi apresentada pela filha de Pellinor, limpando a testa de Lancelot com um pedaço de pano. Alguém deve pegar aquele ganso e torcer-lhe o pescoço, e dar ao guardador uma boa sova. O senhor Lancelot poderia ter quebrado a cabeça ou machucado o cavalo do grande rei. Gawain levou o animal de volta para a cocheira. A tragédia, que por pouco não aconteceu, abateu o ânimo das festividades. E um a um, os convidados começaram a procurar suas tendas ou seus quartos.
Morgana atou a cabeça de Lancelot, concluindo o trabalho de entalar-lhe o pulso quebrado antes que o rapaz recuperasse os sentidos, segurando o braço e gemendo de dor. Depois de conversar com a governanta, mandou Kai buscar algumas ervas que fariam Lancelot dormir e ordenou que o levassem para a cama. Ficou com ele, embora o moço continuasse semi-inconsciente, apenas gemendo e revirando os olhos ainda sem visão. Num certo momento, olhou-a e murmurou: "Mãe!" E o coração de Morgana quase parou de bater. Depois de algum tempo, Lancelot mergulhou num sono pesado e tranquilo, e quando despertou, reconheceu-a. "Morgana, minha prima, o que aconteceu?" "Você caiu do cavalo." "Do cavalo? Que cavalo?" Perguntou confuso, e quando soube de tudo, disse com segurança: "Isso é absurdo. Eu não costumo cair dos cavalos." E voltou a dormir. Morgana ficou sentada ao seu lado, deixando que segurasse sua mão, e sentiu o coração doer. A marca dos beijos de Lancelot ainda estavam em sua boca, em seus seios doloridos. Mas o momento havia passado, e sabia disso. Mesmo que ele se lembrasse, não voltaria a querê-la, a não ser para minorar a agonia de pensar em Gwenhwyfar e no seu amor pelo rei primo. Escurecia. Ouviu ao longe o castelo sons de músicas outra vez. Kevin tocava a harpa. Havia risos, cantos, festa. De repente a porta abriu-se e o próprio Arthur, com uma tocha na mão, entrou. "Irmã, como está Lancelot?" "Ele viverá. Tem a cabeça muito dura e resistente", informou com irreverência. "Queríamos que você estivesse entre as testemunhas quando a noiva fosse levada para a cama, pois foi também testemunha do contrato de casamento. Acho, porém, que ele não deve ficar sozinho, e não gostaria de entregá-lo aos cuidados de um camareiro, nem mesmo de Kai. Ainda bem que você está ao seu lado. Vocês são irmãos de criação, não é?" "Não", respondeu Morgana com uma raiva inesperada. Arthur aproximou-se da cama e pegou a mão atada de Lancelot, que gemeu e agitou-se, abrindo os olhos. "Arthur?" "Sou eu mesmo, meu amigo", disse o rei, e Morgana admirou-se por sentir tanta ternura na voz de um homem. "E o seu cavalo está bem?" "O cavalo está bem, mas não se preocupe com ele. Se você estivesse morto, do que me serviria um cavalo?" Estava quase chorando. "O que aconteceu?" "Um ganso meteu-se entre as patas do cavalo. O guardador está fugido. Creio que sabe que o espera uma boa surra." "Não faça isso", pediu Lancelot. "Ele é apenas um menino idiota, meio imbecil. Não tem culpa de que o ganso seja mais esperto e tenha fugido. Prometa-me, Gwydion." Morgana ficou surpresa de ouvir o velho nome de Arthur. O rei apertou a mão do ferido e inclinou-se para beijá-lo no rosto, evitando cuidadosamente a parte machucada. "Prometo, Galahad. Agora durma." Lancelot apertou-lhe a mão com força. "Quase estraguei a sua noite de casamento, não?" Disse com uma ironia que Morgana considerou muito parecida à sua. "Quase mesmo. A noiva chorou tanto por sua causa que fiquei pensando o que faria se eu tivesse quebrado a cabeça", comentou Arthur rindo. "Arthur, mesmo você sendo rei, é preciso deixar que ele repouse." Morgana foi enérgica. "Está bem." Arthur ergueu-se. "Mandarei Merlin vê-lo amanhã, mas ele não deve ficar sozinho esta noite." "Eu ficarei aqui", prometeu ela irritada. "Bem, se você tem certeza, volte para Gwenhwyfar, sua mulher o espera." Arthur suspirou resignado. Depois de um momento comentou: "Não sei o que dizer a ela, nem o que fazer. Isso é absurdo. Espera que eu vá ensinar-lhe ou ensinar a sua noiva?" Ante o olhar de Arthur, Morgana baixou os olhos e foi suave. "Arthur, é simples. Faça como a deusa mandar." Ele parecia uma criança assustada. Por fim, numa voz rouca, lutando com as palavras, retrucou: "Ela não é a deusa. É apenas uma menina e está com medo." Depois de um momento, explodiu: "Morgana, você não sabe que eu ainda não poderia suportar o que ele ia dizer-lhe." "Não!" gritou com violência, estendendo-lhe a mão e impondo silêncio. "Arthur, lembre-se pelo menos de uma coisa. Para ela, você sempre será um deus. Tome-a como o galhudo."
Arthur persignou-se, tremeu e acabou murmurando: Deus me perdoe, esse é o castigo. E calou-se. Ficaram a olhar-se, incapazes de falar. Por fim ele pediu: Morgana, não tenho o direito. Você me pode dar um beijo? Meu irmão, suspirou ela, e pondo-se na ponta dos pés, beijou-o na testa. Depois marcou-a com o sinal da deusa. Que ela o abençoe, murmurou. Arthur, vá para sua noiva. Prometo em nome da deusa que tudo sairá bem, juro-lhe. O rei engoliu em seco e Morgana viu os músculos de sua garganta moverem-se. Depois afastou dela os olhos, murmurando: Deus a abençoe, irmã. A porta fechou-se atrás dele. Morgana caiu numa cadeira e ficou sentada imóvel, contemplando Lancelot adormecido. Atormentada pelas imagens da memória, seu rosto lhe sorria à luz do sol no entor. Gwenhwyfar molhada, as saias ensopadas, segurando a mão de Lancelot. O galhudo, o rosto besuntado de sangue do gamo, abrindo a cortina na entrada da caverna. A boca de Lancelot segurando avidamente os seus seios. Havia apenas umas poucas horas. Pelo menos ele não passará a noite matrimonial de Arthur sonhando com Gwenhwyfar, murmurou. Deitou-se na cama ao lado dele, pressionando cuidadosamente o corpo contra o corpo do rapaz. Ficou assim em silêncio, sem sequer chorar, mergulhada num sofrimento desesperado, profundo, demais para transformar-se em lágrimas. Mas não fechou os olhos naquela noite, lutando contra a visão, lutando contra os sonhos, lutando pelo silêncio e pelo torpor que afugentasse o pensamento, tal como havia aprendido em Avalon. E ao longe, na ala mais distante do castelo, Gwenhwyfar estava acordada, olhando com uma ternura culpada para os cabelos de Arthur, que brilhavam ao luar, para seu peito que subia e descia na respiração tranquila. Lágrimas rolavam-lhe lentamente pelo rosto. Queria tanto amá-lo, pensou, e em seguida rezou: Meu Deus, Santa Virgem Maria, ajudai-me a amá-lo, como é meu dever. Ele é meu rei e meu senhor. É tão bom. Merece alguém que o ame mais do que eu posso. À volta dela, a noite parecia respirar tristeza e desalento. Por quê? Perguntava-se Gwenhwyfar. Arthur está feliz. De nada me pode censurar. De onde vem essa tristeza que paira no ar?